Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que muda a data em que o candidato tem que comprovar a idade mínima exigida para concorrer a um cargo eletivo. Pela proposta, o que fica valendo é a data da posse e não a data do registro da candidatura. O autor desse projeto é o senador Irajá, do PSD de Tocantins, que está aqui conosco e vai explicar melhor essa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado, Carla, pelo convite. Senador, pela sua proposta, o senhor faz uma alteração na lei eleitoral, mas ela na prática o foco ali são os vereadores, né? Que para os outros cargos o que vale mesmo é a data da posse, não é isso? Exato. Na verdade, essa proposta ela corrige uma injustiça, porque todos os outros cargos, para você disputar, leva-se em conta a data da posse. Então, vou dar um exemplo. Prefeito, você tem que ter 21 anos na data da posse e não da eleição. Você pode disputar com 20. Deputados federais e estaduais, a data da posse também, 21 anos. Governador, 30 anos, a data da posse. E apenas os vereadores, infelizmente, exigiam a data da eleição terem completado os 18 anos. Então, nós estamos equiparando os vereadores a todos os outros cargos eletivos da nossa República. Então, hoje, com a aprovação dessa matéria, que segue agora à Câmara dos Deputados, nós vamos ampliar ainda mais o debate da juventude em torno da política, né? Que é um assunto sempre desejado por mim, pelos colegas senadores e deputados, que a juventude participe mais ativamente do processo eleitoral, inclusive, não só da política propriamente dita, permitindo que jovens que tenham 17 anos, 18 incompletos, mas que completarão 18 até a data da posse, possam disputar as eleições e assim contribuir com os seus municípios. O senhor disse no seu projeto que os jovens de 18 a 20 anos, eles são subrepresentados. E aí apresenta dados que 5,25% do eleitorado pertence a esse público, né, de jovens, mas que nas eleições de 2016, por exemplo, eles eram candidatos, eram 1,04%. Né, dessa faixa, e só 0,34% de candidatos de 18 a 20 anos foram eleitos. É muito pequeno, é muito pouco, né? Sem dúvida, eu acho que essa proposta, ela também visa corrigir essa discrepância, né, desses números que você citou com propriedade. Nós precisamos cada vez mais estimular a juventude do Brasil, de todos os estados da federação, a participarem indiretamente e diretamente, né, disputando os cargos eletivos, seja como vereadores, como deputados, prefeitos, senadores e governadores. Eu acho que essa matéria, ela, como eu falei, repito, ela vai corrigir uma injustiça, né, vai dar o mesmo tratamento aos vereadores que já dá aos outros cargos. E assim nós vamos permitir que jovens de 17 anos possam contribuir com a sua cidade, né? Colocando o seu nome à disposição da sua comunidade, podendo disputar e, se vencer democraticamente a eleição para vereadores, que eles possam representar os seus municípios. Eu acho que isso é importante, principalmente num país como o nosso, em que nós precisamos estar incentivando os jovens a participar do debate político do país. E eles têm demonstrado mais interesse, né, senador? O jovem está mais atuante na política. Cada vez mais, eu não tenho dúvida disso. Mas, geralmente, essa participação ela se dá de forma indireta, né? Como cidadão, como eleitor, né? Como representante de segmentos de categoria. Mas a gente não vê esse mesmo jovem participando ativamente, diretamente, emprestando o seu nome, né? A sua carreira profissional, a sua carreira pessoal, para poder trabalhar do outro lado do balcão, né? Que é estar exercendo um cargo eletivo, que é algo de extrema responsabilidade. A lei que fixou essa data do registro para a data dos 18 anos ser a data do registro foi uma lei de 2015 e eles dizem o seguinte, faz uma ressalva de que quando a idade mínima for fixada em 18 anos, ela será aferida na data limite para o pedido do registro. Essa questão dos 18 anos da maioridade, você acha que foi esse o motivo para eles terem colocado a data do registro? Na verdade, houve ao longo do tempo uma modificação na nossa legislação, que é a autorização para que jovens que tenham acima de 16 anos possam exercer o voto, né, que é uma garantia constitucional. Antigamente só podiam votar quem tivesse 18 anos completos. Com essa alteração na lei,
e lembrando que quem tem entre 16 e 18 anos pode votar, mas não é obrigatório, nós aproveitamos essa modificação, esse ajuste e propusemos então essa alteração também na data de registro da idade para concorrer ao cargo eletivo. Durante o debate na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Efraim Filho, ele até falou, o jovem hoje em dia pode votar, mas acaba não podendo concorrer, acaba não podendo ser votado. Precisa equalizar isso aí. Exatamente, é uma questão de justiça mesmo. Você poder exercer o direito ao voto, né, que cada cidadão tem esse direito, significa também que ele pode assumir responsabilidades, né, disputando uma eleição, respondendo pela legislação eleitoral e, eventualmente, ganhando a eleição, poder exercer esse cargo. Então, é uma questão até de coerência, né, que nós pudéssemos fazer essa correção na legislação eleitoral. Qual foi a motivação do senhor para apresentar essa proposta? Eu disse também que foi, de certa forma, o senhor também é uma prova viva disso, um pouco aqui. Eu sou sim, uma testemunha viva, porque quando fui disputar a eleição ao Senado, a idade mínima para senadores é 35 anos na data da posse, mas eu ainda não tinha completado a idade dos 35, eu estava com 35 incompletos, né? Ou seja, 34. Então, se essa regra valesse para os senadores, eu não poderia nem ter disputado aquela eleição, né? Então, eu citei o meu exemplo, porque ele vale para milhares de brasileiros e brasileiras que desejam disputar uma eleição e oferecer o seu nome ao país. O senador Everton, que foi o relator, ele fala, inclusive, que essa é uma bandeira antiga, principalmente da ala jovem do Senado. É uma ala que veio, inclusive, com o senhor, né? O Senado se renovou muito, vieram muitos senadores jovens quando o senhor entrou também, e ele fala isso, que é uma bandeira antiga, principalmente da ala jovem. O senhor acha que realmente há aí um tempo que isso já está precisando ser atualizado? Sem dúvida. Acho que o nosso relator, quem eu quero aqui agradecer de público pelo relatório e pela defesa desse projeto, que é o senador Everton, do estado do Maranhão, ele foi muito feliz nessa colocação. Nós temos aí uma bancada jovem de espírito, viu, Carla? Que idade não é documento. Mas tem muitos senadores jovens e que entendem que a abertura da nossa legislação para que novos jovens participem desse debate de eleições, disputando, grande parte deles, infelizmente, não sairão vencedores e uma grande minoria poderá sair vencedora, isso faz parte da democracia. Nós precisamos ampliar isso para que mulheres participem, para que jovens, para que representantes de segmento, de gênero. Eu acho que isso é a beleza da nossa democracia, é ter dentro desse Congresso Nacional, representado aqui pela Câmara e pelo Senado, a sua alta representação na sociedade. Senador, o senhor também participou, estava à frente aí da Frente Parlamentar da Juventude em 2019. Como é que estão os trabalhos? De que forma essa frente pode atuar também para inserir mais o jovem dentro da política? Eu tive o privilégio de presidir aqui a Frente da Juventude do Senado e que nós vamos reativar também esse ano, e algumas ações importantes foram implementadas. Eu destacaria aqui o estágio visita no Senado, que é um programa que não existia e passou a existir a partir dessa propositura, assim como já tem na Câmara, onde jovens de todo o Brasil que estão cursando o ensino médio podem vir aqui, passar uma semana conhecendo a nossa realidade, o funcionamento da casa, as comissões, o plenário, as audiências públicas. Então, é uma experiência incrível para que esses jovens possam entender o funcionamento do Congresso Nacional. Uma outra ação também que eu acho que mereça a atenção do cidadão é o nosso programa de de menores aprendizes. Eu apresentei como primeiro secretário uma propositura à mesa e que foi aprovada pelo presidente Rodrigo Pacheco e os membros que compõem a mesa, em que os gabinetes dos senadores iriam oportunizar vagas de trabalho para menores aprendizes. Hoje nós temos quase 80 menores aprendizes trabalhando efetivamente dentro, obviamente, do que determina a lei, a carga horária, as funções que podem exercer, estão hoje trabalhando ativamente dentro dos gabinetes dos senadores, quase 80, e nós devemos ampliar isso para algo em torno de 150. E por fim, que eu também gostaria de destacar, Carla, é a nova lei do primeiro emprego, um projeto de minha autoria e que nós aprovamos aqui no Senado por unanimidade,
onde estimula o mercado a contratar jovens que ainda não tiveram experiência profissional, ou seja, não tiveram nenhuma anotação na carteira de trabalho, e que nessa legislação a gente cria um ambiente com esses estímulos às empresas, com redução de impostos, para dar esse empurrão nesse jovem que ainda não teve oportunidade de trabalho. Esse projeto foi aprovado no Senado e já está na Câmara, aguardando a pauta para sua aprovação. Acho que será um marco super importante, lembrando que, infelizmente, a taxa de jovens desempregados no Brasil, segundo o IBGE, entre 15 e 29 anos, está batendo a casa de 19%. E a média nacional 9%, ou seja, é mais do que o dobro. Então nós precisamos de dar respostas a esse público que alguns conhecem, inclusive, como nem trabalham e nem estudam. Sandro, só para a gente finalizar, então esse projeto foi aprovado na CCJ e segue agora para a Câmara. Como é que estão as articulações lá para que ele seja aprovado lá também? É o projeto que corrige a data de corte para vereadores que tenham 18 anos incompletos para posse, como é nos outros cargos, foi aprovado na CCJ, ele é terminativo naquela comissão, e agora segue à Câmara dos Deputados para deliberação. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.